Olhamos para a atualidade em São João da Madeira, também em Vila Real, para a atualidade nacional, através da primeira página de alguns dos jornais. Está na hora de ter o olhar sobre a atualidade de Nuno Camilo, presidente da Associação de Comerciantes do Porto e, de resto, vice-presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Bem-vindo mais uma vez, muitíssimo obrigado pela colaboração. Se me permite, vamos começar justamente pelo Jornal Público, o primeiro que olhamos nesta manhã de sexta-feira, sendo que é um tema que, no fundo, é comum a variedíssimos jornais no dia de hoje e que tem a ver com a abstinência sexual dos recasados. Há aqui um tema que está a dividir a Igreja depois de algumas declarações num convite à abstinência sexual dos recasados. Afinal, que tema é este, que polémica é este no seu olhar? Bem, essencialmente nós estamos aqui perante uma dualidade de análises por parte da Igreja. E isto é a evolução dos tempos. Se há uns anos atrás era impensável haver o recasamento, por assim dizer, de pessoas que já foram casadas e voltarem-se a juntar, agora a Igreja já começa a evoluir em termos de mentalidade e começa a deixar de ser tão conservadora. Na verdade, estavam fechados, muito fechados, enclausurados em temas como o aborto, que era um tema tabu para eles e ainda continua a ser, mas há evoluções e esta é uma evolução, e ainda bem que existem cardeais que vão tendo uma opinião diferente daquilo que é a matriz da Igreja e que as coisas vão evoluindo. É um bocadinho o eco da atuação também do Papa Francisco nestas matérias? Sim, o Papa Francisco, quer queiramos, quer não, com a sua entrada deu uma lufada de ar fresco, não é? Conseguiu cortar não só, por exemplo, com os interesses que existiam no Banco do Vaticano, e esse foi o primeiro grande corte, depois o secretário, que era, ao fim e ao cabo, o primeiro-ministro do Vaticano, também foi, ao fim e ao cabo, reconduzido para um lugar, menos confortável, e isso fez com que o Vaticano, neste momento, tivesse uma abertura diferente à sociedade. E essa evolução tem que ser feita. Nós hoje vemos as igrejas, infelizmente, muitas vezes estão abandonadas, não têm tantas pessoas, não vemos tantos a vocação por parte de jovens a quererem ser padres ou de jovens a querer ser freiras. Portanto, é preciso evoluir, é preciso acompanhar. Vemos o caso que aconteceu na Madeira, do padre que teve uma atividade extra sacerdotal e do qual a conceição de uma criança e que uns defendiam na Igreja que ele deveria continuar a ser padre, outros também diziam que não, portanto, estas coisas vão evoluindo. De novo a questão se os padres deveriam ou não casar. E, portanto, constituir família. Certo. Eu devo dizer que tenho uma mente muito aberta nessa matéria, eu acho que sim. Estudei num colégio, em 2 colégios de freiras e de padres, mas não me choca nada que os padres possam ter família e que possam evoluir naquilo que é a descendência humana, porque ao fim e ao cabo também têm, eles quando fazem o voto que era feito há 200 anos atrás, e veja o que é que aconteceu com os jesuítas, a evolução que foram tendo, hoje muito mais abertos. Eu recordo-me que quando estudava num colégio na cidade do Porto de Freiras, a alegria que foi quando elas puderam evoluir o véu e conseguir pôr uma repinha do cabelo à mostra. Aquilo foi um momento de grande... Nós, jovens na altura, não percebíamos isso, mas elas andavam muito mais animadas, porque ao fim e ao cabo poderiam pôr o cabelo delas, que muitas delas diziam que era muito bonito, mas que ninguém sabia, e assim poderiam demonstrá-lo. Portanto, estas coisas vão evoluindo e acho que este é o caminho. Sim, agora mais é do óbvio que o tema propriamente é o facto de se falar sobre diversos temas de uma ou outra forma também no seio da Igreja, não é? Eu não sei se isto será intencional ou não, mas eu não quero acreditar que a Igreja use isto como um termómetro, do género, vamos pôr o tema e vamos ver o que é que a sociedade diz sobre o tema. E isto pode também ser uma estratégia por parte da Igreja para conseguir ver qual é a reação até da própria sociedade face aos temas. Ir avaliando. Sim. Ora, por falar em avaliações, falemos de ensino, a propósito de uma notícia que está hoje em alguns dos jornais.
nesta edição de sexta-feira, que tem a ver com diretivas, ou pelo menos com pretensões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, dizendo que é preciso investir mais no ensino superior, quer no público, quer no privado. Aliás, mais no privado do que no público, segundo podemos ler. Eu acho que esta notícia é uma notícia muito relevante, mas nós devemos olhar para isto numa perspectiva integrada. E a perspectiva integrada que eu sugiro é o que é que nós queremos do ensino para o futuro. Porque não interessa nós andarmos a fazer remendos, quer no público, quer no privado, quando daqui a meia dúzia de anos a taxa de natalidade não vai corresponder às expectativas e vamos ter escolas a fechar. Portanto, o importante era perceber uma reforma do Estado e qual é a posição da educação, se vamos ter o cheque ensino para os alunos irem para o público ou privado, consoante desejam, e este debate urge ser feito. E veja o seguinte, nós hoje vemos numa sociedade em que a mecanização, a inteligência artificial e a robótica vão roubar muitos postos de trabalho e é preciso começar a pensar quais são as atividades do futuro e as saídas profissionais, porque não adianta nós estarmos a tirar dinheiro para cima de uma questão se nós não perspectivamos o que é que queremos daqui a 20 anos para a educação. Eu percebo, e a OCDE é a única entidade que eu reconheço a nível internacional completamente independente, muitas outras muitas vezes fazem umas estatísticas um bocadinho à medida. A OCDE tem essa vantagem de ser independente, mas depois urge aqui, como eu disse no início, percebermos o que é que nós vamos querer de ensino para o futuro. E esse eu acho que é o debate que deve haver, quer para a educação, quer para a saúde, quer para a justiça. São três áreas que devia haver um pacto no Parlamento e deveríamos ter metas para atingir e fosse quem fosse tinha que os cumprir, não é? Aproveito, já que estamos com a primeira página do Jornal Público, há um outro assunto que merece destaque na primeira página e que tem a ver com o Nós Primavera Sound. É mais um grande evento no Porto, realizar-se-á de 7 a 9 de junho, foi revelado o cartaz. É mais um grande evento na cidade. Enquanto presidente da Associação de Comerciantes do Porto, percebe-se a importância destes grandes eventos também para o comércio e serviços? Diretamente e indiretamente. Diretamente, tudo o que são eventos trazem mais pessoas ao Porto, vão aumentar o consumo. Há turistas que não vão consumir no comércio tradicional, mas vão consumir noutras áreas que depois têm o efeito dominó que vem às nossas áreas. Em contrapartida, em termos indiretos, quando nós promovemos uma iniciativa, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista desportivo, quer, por exemplo, o turismo da saúde, eu estava a falar dos vários tipos de turismo, ao fim e ao cabo nós estamos a trazer um incremento económico para a região e estamos a promover a região do Porto. É óbvio que tudo o que sejam iniciativas, e a Associação dos Comerciantes com a Câmara Municipal do Porto organizaram recentemente um seminário de conferências no qual um dos promotores que veio falar, era de um grande evento em Lisboa, que era o Rock in Rio, e que veio falar da importância dos eventos que têm para as cidades. E é óbvio que nós olhamos para a Primavera Sound e outros eventos, quer da área musical, quer desportivo. Por exemplo, a questão do Futebol Clube do Porto receber esta próxima quarta-feira o Liverpool. É um evento desportivo que vai trazer milhares de pessoas, uns que vêm visitar, outros que vão ao futebol, outros que não vão ao futebol, mas que vêm passear à cidade e que se vão divertir. Portanto, são iniciativas como estas que dão incrementos económicos para a região e põem a cidade no mapa. Veja, por exemplo, o Red Bull Air Race, os milhares ou milhões de pessoas que não estiveram cá no evento, mas que assistiram via internet ou via televisão. Portanto, são iniciativas como estas que cativam a pessoa a dizer eu gostei do que vi, cativou-me, ainda por cima vejo grandes referências gastronómicas, vamos lá atacar e ser felizes, por assim dizer. É sobretudo o turismo que faz com que se aumente a passagem pelo comércio local, ou a própria população local está, no fundo, não sei se posso utilizar a expressão, retornar ao comércio local, se é que alguma vez deixou de o utilizar, mas parece-me que há quase que um regresso ao passado. Eu acho que há um primeiro momento em que há muitos turistas que consomem muita coisa no comércio tradicional. É óbvio que se me disser um turista não vem ao Porto comprar uma camisa,
não vem ao Porto comprar elementos numa drogaria, mas vai a uma frutaria, vai a uma loja de lembranças e a outro tipo de lojas. No entanto, hoje nós vemos o comércio tradicional a ganhar uma dinâmica muito grande, primeiro porque há algumas determinadas áreas de negócio que se reinventaram e conseguiram, de algo simples, valorizar o seu produto e acrescentar-lhe valor. Isso é que faz com que as pessoas queiram ir àquele espaço, comprar, provar e ter uma experiência. E depois vemos também que hoje, apesar da cidade do Porto ter menos de 215 mil habitantes, o que é muito pouco, para uma cidade que se diz a segunda cidade de um país na Europa, não há memória, é óbvio que nós temos que olhar para a proporcionalidade do país em relação aos outros países da Europa, mas 214 mil habitantes é muito pouco, mas vemos, na verdade, um conjunto de pessoas que quer voltar à cidade. Nós defendemos que essa vinda para a cidade não têm todos que viver na Avenida dos Aliados, nem na Praça Dom João I. A cidade é muito grande, temos Ramalde, temos Paranhos, temos outras zonas da cidade que neste momento têm espaço de crescimento e espero que a Câmara Municipal, naquilo que é o seu PDM, possa valorizar estas zonas até incrementar o índice de construção de maneira a conseguir fazer com que os preços na cidade possam baixar e cativar as pessoas a virem residir para o Porto. Ora, voltamos a olhar para a atualidade na primeira página dos jornais. Se calhar olhava agora para o jornal I, há pouco passamos pelo jornal Público, agora para o jornal I, que foi de resto também o segundo jornal que aqui espreitei, julgo, nesta manhã de sexta-feira, apenas e só para olhar para a passagem de testemunho na liderança do PSD. Há uma afirmação curiosa do ainda líder do PSD, Passos Coelho, dizendo que, por outras palavras, não vai incomodar ninguém enquanto estiver ausente dessa liderança. Eu diria que Pedro Passos Coelho tem um caráter ímpar. Primeiro porque alguém que impôs um conjunto de medidas para lá da Troika e ganha umas eleições, reconhece-lhe o eleitorado que é alguém que merece o desafio que tinha pela frente de governar o país e depois a geringonça no Parlamento não cumpriu. Mas isso são outras questões. Medidas antipopulares, digamos assim, que teve que tomar na altura. Teve que tomar, mas que não foi por vontade dele, foi pelas circunstâncias e pela imposição de um memorando da Troika assinado por José Sócrates. No que diz respeito àquilo que é a transição para o novo presidente do PSD, eu considero que Pedro Passos Coelho, e bem, vai estar única e exclusivamente naquilo que é a sua posição de militante de base e vai participar naquilo que lhe for solicitado, porque esta é a postura dele e o comportamento dele ao longo dos anos. E outra coisa não seria de esperar da parte dele. Em relação a Rui Rio, eu acho que há uma expectativa muito grande da sociedade. Primeiro, as pessoas estão à espera de alguém que teve e que pôs as contas certas no Porto, que possa também transportar isso e replicar isso para o resto do país, no que diz respeito a Primeiro-Ministro. Vamos ver qual é e quais são os programas e as suas ideias que tem para o país. Vai anunciar no encontro magno que se vai realizar agora em fevereiro, em 16, 17 e 18, em Lisboa. E eu devo dizer que há pessoas que têm a expectativa que Rui Rio possa vir a ser um novo Sá Carneiro pelas melhores posições e não pelas coisas más que lhe aconteceram a Sá Carneiro. Primeiro porque é um homem do Porto, um homem de convicções e, acima de tudo, além de ser um homem de convicções, é um homem de princípios, de muito rigor e de muita transparência. Ele, na Câmara do Porto, foram estas as bandeiras que o regeram e, acima de tudo, de uma justiça social muito grande. É óbvio que Rui Rio tem aqui um problema, que é a questão da cultura, porque a maior parte das pessoas lembram-se de Rui Rio, quando se fala de cultura, pega na máquina de calcular. Mas a expressão, se calhar, não foi a mais feliz, mas o que ele dizia é que nós não podemos ter na sociedade subsídio-dependentes. E as entidades, as empresas, as autarquias têm que ter a sua autonomia financeira, podem ter algum apoio e alguma ajuda, mas têm que rentabilizar os seus produtos. Isso faz todo sentido porque nós vemos as insuficiências
o Estado tem e se continua a financiar a fundo perdido determinado número de atividades. É óbvio que há umas que têm que haver um esforço financeiro maior por parte do Ministério da Cultura, mas há outras que elas tornam-se por si só autónomas e com o tempo conseguem libertar-se do ónus que podem carregar ao Estado. Eu devo dizer que estou... E o facto de ser do Porto, Nuno? É óbvio que torna isso muito mais complicado. Primeiro, porque nós vemos a última experiência de um líder do PST do Porto, foi o Luís Filipe Menezes, e não se deu bem pelos ares de Lisboa. Eu espero que Rui Rio, que já foi deputado, já foi vice-presidente... várias atividades dentro do próprio partido. Já foi secretário-geral do partido, portanto tem uma experiência, conhece bem a máquina. Sim, mas vai a votos. Que se vá adaptar com alguma facilidade aos ares de Lisboa, porque já esteve lá, mas, acima de tudo, é o que é que a imprensa vai achar desta questão de ter um homem do Norte, ao fim e ao cabo, a comandar a partir de Lisboa. Eu acho que este vai ser o grande desafio. E o desafio dele, para mim, vai ser a imprensa e vamos ver como é que vai correr. Espero que corra bem, não só para ele, mas acima de tudo para o país. Ora, já olhamos também para o PSD. Aproveito só para, muito rapidamente, recordar que na segunda parte do programa de hoje, e já não falta muito, vamos contar com a doutora Sara Bereni, psicóloga clínica, especializada em crianças e adolescentes. Portanto, vamos ter a psicologia infantil, as questões da parentalidade também em destaque, naturalmente, na segunda parte, no nosso Gabinete do Consumidor, que funciona apenas e só com as suas perguntas. Aliás, o que motivou a chamada desta nossa especialista foram mesmo as perguntas, as questões que foram colocadas e encaminhadas para esta área. Portanto, se tem também alguma dúvida no que diz respeito a comportamentos dos filhos, dos netos, alguma dúvida que tenha em relação a esses comportamentos, alguma preocupação, não hesite em ligar e marcar já o seu lugar. 22508-3297 é o número. Regressamos à atualidade enquanto faz a sua inscrição, olhando agora para uma notícia do Jornal de Notícias que julgo poderá mexer de alguma forma também com os comerciantes da cidade, e uma vez que estamos perante o Presidente da Associação de Comerciantes do Porto, não posso deixar passar a notícia que fala nas alterações dos parques de estacionamento na cidade do Porto. Uma declaração de interesses. A Associação dos Comerciantes do Porto, quando foi feita a concessão à superfície dos parques de estacionamento, nós defendemos que isto deveria existir, porque, na verdade, haviam muitos carros que estavam a ocupar a via pública o dia inteiro e que muitos deles até pertenciam a comerciantes, o que significava que o fluxo de carros não aumentava, não havia circulação de carros naquelas artérias, no que diz respeito à rotatividade do estacionamento. Com a concessão, isto veio melhorar bastante, porque começou a haver mais estacionamento e, ao fim e ao cabo, o consumidor que só não entra com o carro na loja porque a porta é pequena, muitas vezes, conseguiu ter aqui um conforto muito maior. A segunda questão é que nós vemos um ajuste do horário e vemos que antes o horário era de segunda a sexta-feira, hoje passa a ser de segunda a sexta-feira e ao sábado. Certo. Aqui é que nós discordamos profundamente. Primeiro porque o sábado é um dos dias que muitas pessoas, nomeadamente funcionários públicos, não trabalham, portanto têm a possibilidade de vir ao Porto fazer as suas compras, vir ao Porto passear, vir ao Porto fazer refeições, ter uma experiência cultural, e isto vem penalizar o comércio. Porque se nós à semana temos uma preocupação, e a Câmara Municipal, a preocupação que teve é que antes o horário era das 8 da manhã às 8 da noite, agora passou a ser das 9 da manhã às 7 da noite, e sábado acaba às 4 da tarde. Quer dizer, nem é meia tarde, nem uma tarde inteira. É algo muito estranho. E há um pequeno aumento até no... De 1 passa para 1,20. Sobretudo no centro da cidade. Sim, e isso... diminui noutras áreas. Noutras áreas. Nós isso percebemos. Agora, aquilo que nós defendemos é que, na verdade, o sábado não faz sentido, mas isto é uma medida a avulso. O importante é nós termos a noção do que é que nós queremos em função da mobilidade para a cidade. Era isso que ia perguntar. Não será esta uma medida também para impulsionar outras formas de chegar ao centro da cidade? Sim, mas elas não podem ser tomadas de uma forma avulso. Têm que ser apresentadas num pacote, de maneira a que as pessoas consigam perceber qual é a mensagem de mobilidade que nós queremos. Nós hoje vemos, e isso é algo que nos preocupa, que em algumas publicidades que existem fora do Porto e no Porto, a dizer a 3 minutos de...
Portanto, demonstra que existe o preconceito que para chegar a determinados sítios há o papão que se demora muito tempo, mas afinal a publicidade até diz não é tanto tempo, não é tanto o tempo. E isto é um problema estrutural que nós temos. É óbvio que a cidade do Porto tem vindo a mudar bastante o comércio, a sua forma de gestão de estoques. E depois também vemos uma nova realidade, que é a abertura de muitos espaços do setor alimentar, que requer um reforço daquilo que são as cargas e descargas. Certo. E o reforço, por assim dizer, da despensa. Produtos frescos. Dos produtos frescos. O que acontece, na verdade, é que com esta atividade muito mais intensa, existem muitos mais carros parados em segunda fila e, primeiro, é preciso criar muito mais zonas de cargas e descargas. Essa é a primeira questão. A segunda questão é nós começarmos a criar transportes intermodais muito mais integrados e é óbvio que hoje nós temos o metro do Porto que nós entramos em Gaia, já saímos na Maia, mas muitas vezes o que era preciso era interagir com outras empresas privadas, muitas vezes, e haver um passe generalizado. Neste momento funciona com 2 ou 3, mas ser muito mais abrangente. E depois, também, acima de tudo, convidar as pessoas a ter parques de estacionamento fora da cidade, de maneira a que as pessoas consigam utilizar os transportes públicos para virem para a cidade do Porto. Eu posso dizer que há... Mas eles existem ou não? Existem, mas são poucos. Em número suficiente. Mas são poucos e os preços não são convidativos. Essa é que é a realidade. Eu ainda há tempo estava numa conferência sobre mobilidade e uma das coisas que se dizia, e que era importante, é aquilo que vai acontecer no futuro é que as pessoas vão usar cada vez o carro mais essencialmente para fazer reuniões, para trabalhar, para fazer refeições, porque os carros vão ser autónomos e, ao fim e ao cabo, a transferência de uma pessoa de um lado para o outro parece algo muito virtual, como, por exemplo, aquele filme A Rede, da Sandra Bullock, que há 20 anos falava sobre as compras online, e nós achávamos que aquilo era muito futurista, e nós hoje estamos com isso à distância de um clique. Mas dizer que, essencialmente, o que nós precisamos é de uma estratégia do que é que queremos para a mobilidade, mais zonas de cargas e descargas e, acima de tudo, convidar as pessoas a não utilizar o seu veículo de transporte. Usarem transportes públicos, fica não só muito mais económico, é muito mais amigo da saúde e do ambiente. E veja o seguinte, hoje, nos Estados Unidos, 50% da população que tem idade para tirar a carta de condução não o quer. Portanto, há aqui uma mudança. Enquanto a maior parte dos jovens, há uns anos atrás, a primeira coisa que queriam fazer aos 18 anos era tirar a carta e ir à discoteca, hoje já não é tirar a carta, mas é fazer outras coisas. Portanto, há uma mudança de paradigma e nós temos que acompanhar. Além disso, também, o Governo tem que criar um conjunto de novas medidas em relação àquilo que é o futuro da mobilidade. Primeiro, nós vemos hoje centros urbanos como Paris, como Madrid, como alguns países por inteiro, a dizer que em 2030 já vai ser proibida a circulação de carros movidos a gasóleos e a combustíveis nos centros da cidade e que vão privilegiar os carros elétricos. Eu não sei se é o elétrico, se é o hidrogénio. O Japão hoje é o hidrogénio e já se diz que há marcas como a Tesla que já não consegue fabricar mais carros porque não tem lítio. Portanto, há que fazer o debate e partir pedra sobre o assunto. Muito bem. Ora, estamos quase a terminar esta primeira parte do programa de hoje. Vou apenas e só aproveitar a sua presença para falar de um outro tema que não está na primeira página dos jornais, mas que salta à vista quando olhamos para a atualidade, uma vez que a partir de maio as empresas têm de nomear um responsável pela proteção de dados. Isto tem a ver com o novo regulamento europeu. Estima-se que serão necessários 75 mil profissionais para que possam operar a partir de maio, para que sejam os encarregados de cada empresa da proteção de dados. Que atitude terão que ter as empresas perante estes novos dados? Essencialmente, os empresários têm que estar conscientes desta imposição legal. Não é algo facultativo, é algo que obriga as empresas a cumprir um conjunto de requisitos. Eu diria que neste momento estamos muito atrasados, não é os comerciantes e os empresários, é essencialmente também o Governo. Ainda não está definido qual é a entidade que vai gerir
esta atividade, se é a proteção de dados que já existe como entidade, se vai ser criada uma nova, vai ser preciso criar um corpo próprio para fiscalizar e formar estas pessoas e, além disso, as empresas, cada uma vai ter que ter um responsável que, segundo a legislação europeia, diz que têm que ter áreas de formação como informática ou direito. Não é obrigatório, pode-se depender muito daqui, ou têm que ter área de formação de direito, ou podem ter uma licenciatura noutra área e uma especialização em direito ou em informática, um mestrado ou um doutoramento. Mas, na verdade, o que acontece, e aquilo que é grave neste momento, é que as empresas que não cumpram estes requisitos e estas imposições vão ter penalizações bastante elevadas. E quando falamos em penalizações bastante elevadas, estamos a falar em 2% da faturação. Agora imaginemos, há muito ruído, ainda não se percebeu se é 2% antes de impostos ou 2% depois de impostos. Seja como for, as empresas também não sabem como atuar nesta altura, porque, por um lado, parece-me que há aqui um novo setor no que diz respeito ao emprego. Por outro lado, há uma dificuldade das empresas nesta altura de atuarem nesse sentido, para além da despesa que vai criar naturalmente às empresas esta obrigatoriedade. Mas ainda não sabem como atuar nesta altura e esta imposição é para maio. É verdade. E além de haver essa dificuldade em perceber como é que vão atuar, é preciso primeiro fazer um diagnóstico, é preciso levantar aquilo que são as necessidades e especificidades de cada empresa, porque na realidade o que é uma base de dados e o que é isto da proteção de dados? Desde que eu tenha dois elementos conexos que eu consiga identificar um nome, um e-mail, um nome, um número de contribuinte e dados sobre determinada pessoa ou entidade, ao fim e ao cabo eu tenho uma base de dados, nem que só tenha 3 nomes. É uma base de dados. Portanto, requer um cuidado. Existe o direito ao esquecimento. Portanto, há um conjunto de imposições legais que neste momento ainda estão muito no vazio e que ainda não foram transpostas para o nosso sistema jurídico. Esperemos que o Governo acelere rapidamente o assunto, de maneira a que as empresas possam cumprir. E depois também dizer que, além de criar, como disse há bocado, cerca de 70 mil postos de trabalho novos e uma nova profissão, por assim dizer, eu diria que acabou o operador de telex e de fax e passou a haver o encarregado de proteção de dados, é as trocas, mas na verdade o que é preocupante é que isto envolve um custo muito grande. Primeiro, porque é preciso uma parte operacional no que diz respeito à parte informática e criar ferramentas para os próprios softwares que neste momento estão a ser utilizados para cumprirem essas obrigações, e depois tem que haver uma análise e um diagnóstico jurídico. Portanto, são duas realidades que têm custos muito elevados e eu devo dizer que isto vai ser um incremento nos custos de contexto das empresas significativos. Ainda vamos ouvir com certeza falar muito sobre esta questão dos encarregados de proteção de dados. As empresas têm que nomear um responsável a partir de maio. Será com certeza um tema que ainda vamos abordar também no programa Canal Aberto para que possamos compreender melhor a atualidade e o mundo que nos rodeia. Muitíssimo obrigado pela presença, pelos comentários. Nós, nesta primeira parte, contamos então, neste primeiro tempo, com o olhar do Presidente da Associação de Comerciantes do Porto, Nuno Camilo, que nos acompanhou. Nós que vamos agora fazer um curto intervalo e quando regressarmos abriremos